terça. A lição nos traz aqui limites claros. E o foco agora são os versos 6 a 8. E eu quero pedir que a produção coloque os versos 6 e 7. Por favor, produção. 23, 6 e 7, e os versos dizem assim: Esforçai-vos, pois, muito para guardardes e cumprirdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis nem para a direita, nem para a esquerda, para que não vos mistureis com estas nações que restaram entre vós. Não façais menção dos nomes de seus deuses, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem os adoreis. Mas ao Senhor vosso Deus vos apegareis como os fizestes até o dia de hoje. Olha que interessante, irmãos. Qual era o perigo que Israel iria enfrentar, e Josué, como uma visão profética, ele coloca aqui, não era a hostilidade destas nações. A maioria delas já estava eliminada. O grande risco era agora Israel se acomodar e fazer amizade com estas nações. E as armas dessas nações não representavam mais perigo para Israel, mas a sua ideologia, seus valores, poderiam ser mais prejudiciais do que qualquer força militar. Eu fiquei pensando muito nisso, irmãos. Ontem ainda, eu não sou lá de ouvir vídeos pela internet, mas ontem recebi do nosso amigo pastor Laércio Mazaro, que teve um tempo que, por razões de saúde, não pôde enviar a sua lição. Agora já faz 2 semanas que ele começou a enviar novamente. E ele me mandou ontem um vídeo de alguém que nós ainda não identificamos quem é, mas essa pessoa, de uma forma muito equilibrada, muito feliz, apresentou 3 grandes preocupações que ele tem com a igreja. Sendo a terceira que ele mais destaca, que é a frieza espiritual. O mundanismo, a conformação com o modo de pensar da sociedade contemporânea, o liberalismo, a não caracterização de que pecado é pecado, e finalmente a frieza espiritual. Eu fiquei pensando, irmãos, ligando este conteúdo com aquilo que nos traz a lição, e aqui o verso 7, ele dá aqui 2 destaques: para que não vos mistureis com estas nações, e nem façais menção dos nomes dos seus deuses, nem por eles façais jurais, nem os sirvais, nem os adoreis. Olha que interessante, vamos entender essas 2 preocupações. Primeiro, a proibição de invocar, aqui o autor começa com a segunda parte, invocar o nome de algum deus pagão, jurar por ele, servi-lo ou curvar-se a ele, tinha que ver com idolatria. Um perigo, uma tentação que acompanhou Israel o tempo todo, e eles sucumbiram. No Antigo Oriente Próximo, o nome de uma divindade, olha como é interessante entender isso, representava sua presença e poder. Invocar ou mencionar o nome de um Deus em saudações, transações comerciais, era reconhecer sua autoridade e ajudava a levar os israelitas a buscar esse Deus e esse poder nos momentos de necessidade. Por isso, da advertência. Não se misturem, não mencionem os nomes, não jurem, não sirvam, não adorem. Segunda preocupação, era o perigo de casamento. Não eram as armas, era o casamento com as nações restantes. Essa mistura traria o quê? Os deuses idólatras para a vida de Israel. Essa intenção da advertência de Josué não era promover aqui, eu gostei dessa expressão, não era promover aqui uma pureza étnica da raça, mas era evitar a idolatria. Mesma coisa, irmãos, nós podemos observar, por exemplo, ele cita aqui o caso de Salomão, e cita os textos, 1 Reis 3, verso 1, depois 11 de 1 a 8, ele primeiro se casa com a filha de Faraó, depois ele teve muitas mulheres amonitas, moabitas, edomitas, e ele chegou a fazer casas para esses deuses. Que tristeza essa derrocada de Salomão. E
Paulo também nos adverte, segundo Coríntios 6,14, a não ter jugo desigual. E em 1 Coríntios 7,12, Paulo dá um equilíbrio, 12 a 16, de que se alguém está casado e um dos cônjuges aceita o evangelho, este crente não deve deixar o descrente, a menos que o crente queira deixar. Então veja, Paulo tem um equilíbrio muito interessante aí, e esse é um assunto que parece que não temos falado mais nesta questão, mas da mesma forma, quando a Igreja Adventista recomenda aos nossos filhos, aos nossos jovens, que não se casem com pessoas que não sejam filhos da igreja, que são membros da igreja, da mesma fé, não é apenas por pureza denominacional, mas, sobretudo, é pela mistura de procedimentos, pela mistura de crenças, pela mistura de práticas, que normalmente acaba acontecendo. As exceções de que aquele que é um fiel adventista se casa com um não adventista e este se torna adventista são exceções. Não nos iludamos, irmãos, são exceções. Então, olha que equilíbrio esse assunto foi apresentado aqui pelo autor, e eu faço esse destaque e reafirmo uma questão muito interessante sobre encontrada aqui na seção dos textos para Ellen White, a respeito dessa acomodação com o pecado. Deve haver clara compreensão quanto ao que constitui pecado e devemos evitar a mínima aproximação do ato de ultrapassar os limites entre a obediência e a desobediência. Esse texto vai aparecer aqui na página 85 dos escritos de Ellen White que aparece na lição, e ela vem da meditação à fé pela qual eu vivo do dia 29/11. Sabe, irmãos, os limites claros, nós devemos ter clareza o que é pecado e o que não é pecado. Hoje é uma tendência de a gente não ser indelicado, declarar que isso ou aquilo é pecado, deixa a coisa caminhar, cada um define o que é pecado. Limites claros. E quem estabelece isso não sou eu, não é Ellen White, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que estabelece com clareza qual é o caminho pelo qual devemos andar, sem nos desviar para a direita nem para a esquerda. E eu faço um chamamento aqui, irmãos, um chamado para você e para mim, um apelo, para que nós possamos caminhar naquilo que o Senhor tem nos dado como orientação, que sejamos relembrados da importância de nós cumprirmos a nossa parte na aliança com Deus, uma vida de obediência, de pureza, não para obter salvação, não para conquistar salvação, mas como uma resposta de gratidão a tudo aquilo que o Senhor Deus tem feito e tem dado para nós, especialmente a salvação, e desta forma colocamos um ponto final na lição da terça-feira.